Sofia, traz o carro de reanimação. Inicia compressões. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Saída de Vela. Eu sou a Valéria. Eu sou a Sofia. E hoje vimos abordar os nossos estágios de pediatria, que acabámos mesmo agora de fazer, não é? Agora No início mesmo no antes final do ano letivo. E vamos falar-vos um bocadinho sobre os serviços onde estivemos, as diferenças entre eles, o que é que nós fazíamos, mais ou menos as nossas rotinas, as patologias. Pronto, vamos falar assim um bocadinho desta parte mais dinâmica. Assim, então posso começar eu pelo começar. serviço onde eu estive. Então, olha, eu estive num serviço de urgência pediátrica, aqui num hospital em Lisboa, e é um serviço muito giro, assim, vou explicar assim um bocadinho a dinâmica do serviço para Sim, acho que é também interessante. perceberem como é que eram as rotinas, como é que era o tipo de trabalho que fazíamos lá. Então, agora na pandemia, não sei como é que era o serviço antes da pandemia, porque só estive lá agora mesmo, não sei como é que aquilo estava feito, mas agora nós tínhamos dois circuitos, o circuito Covid e o circuito não Covid. Ok. Ou seja, tínhamos como se fosse duas urgências, basicamente, que transformaram lá, dividiram ao meio, em que as crianças que entravam por patologia respiratória ou gastrointestinal, algum sintoma que pudesse ser de Dentro Covid, do Covid. exato, iam pelo circuito Covid. E as outras todas, quedas, traumatismos, tudo o que não fosse ligado à parte respiratória ia para o circuito normal que já havia antes. Pronto, e no circuito Covid nós tínhamos de ir todos equipados, todos cheios de máscaras, mesmo parecia mesmo linha da frente. Tínhamos de estar assim, nunca sabíamos o que é que podia calhar e o que é que não podia não calhar. Pronto, e basicamente o circuito era a família chegava, o pai, a criança, e iam primeiro à triagem. Toda a gente já foi uma urgência, passa sempre pela triagem que é feita pelos enfermeiros. E lá faz uma observação muito geral da criança, que sintomas é que tem, quais são as queixas, e com isso dá-se a pulseira. E vocês introduziam isso pelo computador? Sim. Okay. O enfermeiro fazia aquela entrevista inicial, pronto, escrevia os sintomas todos no computador, que depois ia para o médico, e pronto, e dava-se uma pulseira consoante a sintomatologia da criança, e consoante a pulseira, depois havia os tempos de espera e as prioridades. Depois disso, as crianças eram chamadas pelo médico, pelo pediatra, que fazia uma observação mais global, diagnósticos e tratamentos e tudo. Depois, consoante o que a criança tinha, prescreviam um tratamento, ou análises, ou medicação, ou algum cuidado de conforto, às vezes que era só o que era preciso. Os enfermeiros faziam, tínhamos lá uma sala de tratamentos para isso, e depois, consoante o resultado da análise ou da medicação, via-se se a criança ficava internada em SO, que é o Serviço de Observação, ou que precisava de uma observação durante mais horas, ou que a análise tinha um valor estranho, ou que precisava de fazer medicação durante mais um dia e meio. Pronto, ficava lá e depois ou seguia para o internamento, se tivesse de ficar internada, ou tinha alta e ia para casa. Pronto, e basicamente era esse sempre o circuito. Sempre a chegarem muitas crianças, porque um serviço de urgência era um serviço sempre... Está sempre a chegar pessoas novas, com coisas novas, com cenas novas. Temos de ter realmente uma capacidade de reação assim um bocado mais grande. rápida. Temos de... É um serviço diferente. Tem uma dinâmica diferente. Eu gostei. E eu sou uma pessoa que eu achava que não ia dar muito bem em urgência, porque eu acho que sou uma pessoa mais calma. Mas lá está, também ainda não tenho muita prática, então achava que não ia conseguir lidar bem com o que era preciso fazer, porque lá realmente é um serviço onde se faz muitos procedimentos, ao nível que quase todas as crianças têm de fazer análises, basicamente. Portanto, tirar sangue, quase todas, era algo que se fazia, raio-x, análise à urina, secreções, às vezes vinham com secreções, teste de Covid, sempre que entrava sobre sintomas respiratórios tinha de fazer teste de Covid para depois passar para a parte dos limpos, digamos assim. E então, realmente, a nível de prática, era sempre a fazer coisas e isso ajudou muito. Pus muitos catéteres venosos, foi tão fixe. Pronto. Pus um catéter venoso a um menino de 2 anos, foi tão bom, acho que foi tipo, o maior feito da minha vida. Claro, o fogo é muito difícil pôr. Mas pronto, é um serviço assim, realmente que tem de ser rápido, tem de ser ágil. É muito rico, não é? Em termos muito de rico, porque aprendizagem. aparece sempre coisas novas e tu tens de olhar para a criança num todo e ver o que é que ela pode ter, porque a triagem é mesmo o fulcral. E às vezes o problema até não é psicológico, mas é afetivo, não sei, falta um bocadinho de carinho, ou falta... Sim, às vezes eles nem tão mal. Uma coisa que eu por acaso reparava na urgência era que, pronto, todos os casos eram dignos de urgência porque... Quando a criança está doente, vai. Mas havia muitos casos em que se via que o problema podia ser tratado em casa. E Exato, isso que eu reparei era
há coisas que falham nos cuidados de saúde primários, porque, por exemplo, bebés que vinham com mais ranhoca no nariz, bastava limpar com soro em casa e ele estava bem, enquanto isso Pois, para o bebê no hospital. E não fizeram os ensinos, se calhar, na Se altura calhar foi que- isso, ou a mãe não percebeu bem, ou eu acho que é esta coisa, tipo, havia muitas coisas que vinham de trás que não estavam, ou por exemplo, uma febrezinha, estava-se um Benurãozinho, um Brufeno, estava pronto e ficava bem, mas certo tipo de coisas que nós, pronto. Claro. Claro que depois nós lá ensinávamos à mãe para a mãe não estar a ver a pôr o miúdo outra vez no hospital. Mas eu por acaso reparei nisso, havia muitos casos assim. Claro que havia outros casos assim mais graves, Claro, mas isso é como tudo. mas isso posso contar mais para a frente. Assim, só falar mais de patologias, antes de falares do teu que eu apanhei. Muita patologia respiratória. Haviam, a maioria, a faixa etária que aparecia eram crianças, toddlers, que são 0 a 5 anos. Era o tipo, 95% das crianças eram dessa idade. Muitos problemas respiratórios, muitas bronquiolites, muitas pneumonias, era mesmo um máximo dos casos, gastroenterites também. Agora no verão, como as crianças também estavam mais um bocado de férias, também às vezes afogamentos, queimaduras, bateram com a cabeça na piscina, batiam com a cabeça, pronto, assim, via-se que estavam a brincar ao ar livre, quedas, Picadas, nunca apanhaste picadas de alguma nos olhos às vezes ficavam tipo com os olhos bem inchados e via-se que foi uma aranha ou qualquer coisa assim, pronto, fraturas, crianças que engoliam coisas, iam lá, que engoliam pilhas, que engoliam moedas, que engoliam, Ai, meu Deus. que engoliam assim muitas coisas, pronto, aparecia mesmo tudo, bêbados, apareciam muitos miúdos bêbados às 4 da tarde, eu não sei quem é que bebe às 4 da tarde e fica Deus. com alcoólico e vai para o hospital e assim, mas também apareceu bastante e pronto, era mais isso. Era basicamente isso que eu apanhei mais, sim. Olha, eu, por outro lado, os nossos serviços até eram assim dos mais complexos, eu acho. Sim. Pronto, eu estive nos cuidados intensivos cardiotorácicos pediátricos. Nossa. Isto é tipo assim um nome Um bocado feio. Um bocado feio, mas o que aconteceu lá dentro foi muito bonito. Eu gostei muito. Gostaste do estágio também? Gostei muito do estágio. Eu pensei, ia super assustada, porque são cuidados patologias. intensivos. Para já era cuidados intensivos, bum! Pediátricos, bum! Cardiotorácicos, bum! Era tipo assim, oh meu Deus, vamos espalhar o comprido. Mas não, correu muito bem. E pronto, assim para explicar um bocadinho a dinâmica. Nós tínhamos o serviço de cardiologia pediátrica no piso de baixo. Então, imagina, nós lá recebíamos as crianças e os bebés que tinham cardiopatias congénitas, ou seja, já nasceram com eles e tudo mais. E iam lá para fazer, portanto, as cirurgias de resolução dessa patologia. E então, eles eram primeiramente internados no serviço, lá em baixo, de internamento normal. Era muito bonito, estava todo pintado. Era muito no internamento. Depois, quando eram para ser operados, subiam para cima para fazermos a preparação e tudo mais. Depois iam para o bloco e voltavam para nós, assim numa primeira instância. Pronto, nós apanhávamos ainda assim ventilados, entubados, assim um bocadinho num estado mais crítico, digamos assim. Estabilizávamos, eles ficavam lá uns diazinhos, depende das melhoras, né? Podiam ficar mais ou menos tempo. E depois o suposto era voltarem lá para baixo e de lá para baixo irem embora. Pronto, assim, o que é que eu posso dizer de patologias? Eu vou dizer agora nomes que se calhar as pessoas não sabem, mas enfim. Tínhamos lá tetralogias de Fallot, tínhamos lá comunicação interventricular, intra-auricular, portanto, tudo do coração. Mas é muito complexo. É muito complexo. É assim, não é, se tu souberes o funcionamento do coração, consegues perceber em que é que aquilo influencia. Sim. Mas sim, tens que estudar. Porque cuidados intensivos, depois era seringas infusoras, bombas infusoras. A medicação era um mundo. A medicação era um mundo. Tu trabalhavas lá com adrenalina, noradrenalina, morfinas. Pronto, aquela medicação que tu aprendes na escola e se não fores para os intensivos nunca vais quase vê-las na vida. E ali trabalhávamos muito com isso. Pronto, era assim. Era mais chato porque eram crianças, eram pequeninas. Os pais conseguiam estar, sim, só um. Mas estavam muito débeis, não brincavam tanto, não coisa. É intensivo, Era é complicado. Era diferente. Mas sim, depois mais à frente também posso contar outras histórias. Outras histórias. Sim. Ainda aqui a falar também um bocado que falaste dos pais, também falar da história da pediatria, que é tão importante, que é a família, que é os pais, porque pensamos que a pediatria é só criança, não é? Que só estamos a cuidar da criança, mas não. E eu neste estágio, na teoria, claro, também falávamos muito de integração dos pais e tal, mas pronto, era aquela coisa, íamos para as crianças.
mas realmente, tipo, os pais, e se forem para estágio de pediatria, ou se não, também para terem essa noção, a família é a chave dos cuidados, porque então em urgência eu notava que pronto, é um ambiente mais tenso, Claro. às vezes haviam crianças que entravam lá assim mesmo mal, às vezes convulsões também, apanha imenso e assim, e que as crianças estão bastante frágeis, não é? E que tipo, qualquer coisa, tipo, os pais ou estão muito ansiosos ou estão mais cooperantes e a primeira interação que tu tens com o pai é crucial, de tu deixá-lo à vontade, ou vais fazer um procedimento, vais tirar sangue, vais dar uma medicação mais invasiva, vais colher urina, que pronto, vais estar a mexer no filho deles, não é? Claro. E tipo, tu integrares bem o pai naquilo é chave, porque se o pai estiver ansioso, o filho não vai deixar fazer nada, porque o pai está nervoso, porque o miúdo vai chorar, porque vai ter de ser tudo à força. Mas se os pais estiverem cooperativos e disserem, e tipo, acalmarem o filho e disserem, darem aquelas recompensas, aquele feedback positivo, olha, depois vamos fazer isto, depois a gente vai, dou-te isto, depois vamos fazer isso, depois vais contar ao mano, às vezes havia um pai dizer isso, realmente era completamente diferente e as crianças deixavam mesmo fazer as coisas mais fácil, porque o pai estava, ou a mãe estava a mostrar que, olha, para o teu pai vais ficar bom agora, se o pai estiver nervoso e disser, o que é que vocês estão a fazer, ou o que é que vão fazer ao meu filho, e que estão, Claro. também é normal, mas é saber mesmo integrar bem o pai, perguntar ao pai o que é que acalma o seu filho, porque eles conhecem-no mais que nós, Claro. então é tipo, E confiam neles. vamos tirar sangue, já alguma vez aconteceu, o que é que o acalmou, o telemóvel, um brinquedo, claro que depois aquilo é tudo muito rápido, também não dá para estar muito tempo com a criança, mas assim alguns pormenorzinhos, havia uma mãe Fazem que a diferença. fazem a diferença, uma mãe que dizia, ele gosta muito de ouvir esta música, então a gente põe, ele gosta muito de brincar aqui com isto, pronto, então a gente até conseguia adaptar nas nossas condições também como conseguíamos, e fazia a diferença, portanto, era mesmo os pais, claro que haviam alguns pais que eram mesmo complicados e que nos tratavam mal e chamavam nomes, pronto, qualquer serviço lá. A mim não me aconteceu. A mim aconteceu Lidei muito. com mães, pais masculinos, nunca contactei, mas mães sim. Pronto, iam lá todos os dias e havia mães que me perguntavam tipo, o que é que está a dar, Sim, o que é que vai fazer, o que é que não sei o quê. Pronto, mas isso também era bom porque a gente também explicava e também era bacana. Era bom. Não me senti ofendida, não me senti tipo de género, está a vir para o meu trabalho e essas coisas assim, pronto. Acho que eles têm todo o direito de saber e eu própria explicava as coisas e o que é que estava a fazer e integrava de género. Olha, eu vou ver agora a temperatura, porque nós lá tínhamos horários muito rígidos, de 2 em 2 horas, tínhamos que fazer os balanços, tínhamos que ver os sinais vitais, tínhamos que registrar numa folha astronómica e super complicada, cheia de contas. Mas era muito fixe. E assim, olha, quer ver a temperatura, quer me dar a fralda, Pronto, tentava assim integrar e elas eu via mesmo que elas se sentiam tipo, uau, eu pertenço aqui e sentiam-se úteis. Exatamente. Eu senti isso também. É isso. Mas pronto. Que havia, por exemplo, houve um caso era um recém-nascido também que tinha bronquiolite, ele tinha tipo 12 dias, era mesmo um bebezinho. Uma coisinha pequenina. Sim. E então ele estava com bronquiolite e não conseguia mamar, não conseguia mamar leite materno porque tinha muitas secreções, então tinha de ser aspirado e depois dado com a seringa. Ele tinha sonda nasogástrica e é uma sonda que vai do nariz até ao estômago, portanto muito pequenino o bebê, e tinha de ser alimentado dessa maneira para conseguir controlar melhor o que entrava e o que saía. E a mãe estava muito nervosa, eu lembro que eu estive com o bebê a dar-lhe a alimentação. E depois eu até também perguntei à mãe, olha, quero tentar dar, e a mãe ficou também bem contente porque a mãe dizia mesmo, não estou a fazer nada, não estou a fazer nada, e eu e os enfermeiros me diziam, então claro que está, mãe, então está aqui com ele, está-lhe a dar miminhos, portanto é mesmo tipo, os pais também ficam muito estressados. E isso às vezes desbloqueia ali, porque é o medo, os pais têm medo de mexer. Se tu explicares, olha, não há medo nenhum, não faz mal, isto saiu, mete-se outra vez, isto serve para isto, eles ficam mais à vontade e começam a perceber que aquilo afinal não é um bicho de 7 cabeças. E é muito gratificante quando nos agradecem. Apanhei pais muito maus, mas apanhei pais tão fixes, tão bons, que falavam tão bem comigo, tratavam-nos tão bem. Sentes mesmo que és parte da equipa, né? Que és por acaso, este foi o serviço e o estágio em que eu me senti mais como enfermeira, na medida em que tipo, sentia-me mais autónoma, pronto, também já fizemos tantos estágios, também deves sentir isso, mas sentia que tipo, os pais olhavam para mim como enfermeira, tipo, chamavam-me mesmo enfermeira, e eu dizia, eu sou estudante, e eles continuavam a chamar-me enfermeira, que tipo, não reparavam que eu estava um bocado inferior, digamos assim, então gostei muito disso.
Havia pais que tratavam mesmo mal, claro. havia aqueles pais que diziam, viam que eu era estudante e diziam prefiro que não faça. E eu aceito, porque Claro. não sou mãe, não sei como é que estaria na situação. Mas havia pais que tratavam-nos mal e, tipo, Pois. eram os tempos de espera. Então, havia as urgências, o tempo de espera, havia Exato. pais que estavam lá 3 horas e vinham para Pois. cima de nós e falavam um bocado mal connosco e a gente, às vezes a culpa não era nossa, às vezes era o médico que ainda não tinha chamado e tal. Então, nós Eu tínhamos acho que era acalmar mais o ali a stress, cena. exato. Não havia um dia em que não houvesse uma mãe a reclamar por causa dos tempos de espera e a dizer que queria o livro de reclamações e queria isto e que aquilo era tudo uma bandalhada e que aquilo não fazíamos nada e não trabalhávamos. E nós, tá bem. Pois. Quando a culpa não era nossa, não podíamos fazer nada. Claro. É aceitar e pronto, e continuar o nosso trabalho. Havia de E o que é que tu gostaste mais nas urgências? Foi mesmo as crianças. Foi as crianças, não é? Eu gosto muito de pediatria, gosto muito tanto dos bebés como das crianças e realmente o que eu gostei mais foi de interagir com elas e também entrar um bocado no mundo delas. Gostei muito dessa área dos pequeninos. Então mesmo os bebezinhos eu adorava, por exemplo, quando os pais, a mãe eu ia à casa de banho ou ia tomar um café e depois nós ficámos a olhar pela criança e ficámos lá a brincar com ela, coisa assim. Eu gostei muito de pegar mesmo nas crianças, tipo, Sim. pegar neles, embalá-los, tipo, brincar mesmo com eles, tipo, falar Sim, com eles. quase que parecia que não havia Covid, não é? Sim, Quase que... sim. Mas foi mesmo interagir com as crianças, foi isso que eu gostei mais. Isso e porque foi um estágio bastante rico. A equipa também era excelente, a enfermeira orientadora excelente. E então foi um estágio muito rico porque apanhei tanta coisa que Aprendeste muito. aprendi imenso, urgências. E o que é que seja gostaste? pediátrica, não? E o que é que gostaste menos, assim, tipo... Sim. Que dispensavas? Não é bem o que dispensar, mas acho que foi lidar com o desconforto e a dor e o sofrimento nas crianças. É muito diferente. É um bocado isso. Para mim é diferente fazer um procedimento doloroso num adulto, por exemplo, pôr uma algália, pôr um catéter num adulto, do que pôr numa criança, porque a maioria das crianças pomos à força. E às vezes nem falam, né? Elas não se expressam. Sim, bebês. Não sabem. Era mesmo, se calhar, lidar com alguns pais menos pacientes e também lidar tipo, com o choro da criança, com o desconforto, com o sofrimento, mesmo quando as crianças estavam doentes. Havia lá crianças também, uma vez foi lá uma menina que ela estava mesmo muito débil, que tinha já uma doença crónica de base, um atraso cognitivo e que ela estava mesmo. Ela estava já referenciada para paliativos e assim. E a família dela era excelente, tipo, era super humilde, tratávamos super bem e tipo, tinha uma filha a morrer, estás a ver? E tipo, lidar com essa família tão humilde, tão coisa, tão que às vezes as urgências estavam um caos e estava lá essa menina, que ela foi lá, já ia lá imensas vezes, já era tipo cliente da casa. E às vezes, tipo, dizíamos ao pai, desculpe ainda não levar a comida da sua filha que temos aqui. Não se preocupe, tome conta dos outros meninos também. E a filha deles é que estava pior que os outros todos, estás a ver? Portanto, foi lidar com isso. Acho que esse foi o caso mais chato para mim, que era uma menina que estava já em fim de vida, né? Olha, o que eu gostei mais no meu estágio foi ir para lá com aquela sensação, eu não sei nada, eu vou-me esbardalhar ao comprido. E foi dos estágios que eu mais gostei. Os estágios que eu tive melhor nota para ver lá. Chegaste canto, conta. Não vou dizer. Tens lá! Não, tive 17. A enfermeira deu-me 17. Mas eu fiquei mesmo orgulhosa, porque eu sinto mesmo mereceste mesmo, que mereci mesmo. Pronto, e que realmente gostei muito da complexidade, de eu conseguir lidar bem com aquela complexidade toda. Bom, para quem nunca foi a um serviço de cuidados intensivos, estão a ver o McDonald's em hora de ponta? Todo lado é isso, é ventiladores, é os monitores, é tudo. E depois tu ficas assim, quem é que apitou? Porque aquilo é uma sala. É que isto foi? Aquilo é uma sala gigante, não é? Está ali tudo, portanto, imaginem, sei lá, o vosso quarto com 4, 5 camas e vocês estão a ver tudo. E tem que ver quem é que apitou, e o que é que apitou e não sei o que é que eu vou fazer agora a seguir, não sei o quê. Pronto. Mexerem muito a medicação, mexerem em bombas, mexerem em seringas, gostei muito dessa parte. E gostei das crianças também. De estar com elas. Exato. Pronto, à parte delas estarem doentes, elas também eram fofinhas e tudo, e tu brincavas, e elas, pronto, e tu vias que recebias algo em troca, não é? Eu acho que é muito gratificante estas áreas com as crianças. O que eu gostei menos foi realmente também, pronto, o desconforto e a dor na criança e realmente, às vezes havia casos que não acabavam tão bem, não é? Houve lá crianças que morreram. Houve lá crianças que morreram, assim, intensivos e não era, bebês, crianças, todas as idades acontecia. E pronto, e é lidar. É tentarmos lidar com esta informação. É mesmo a lidar. É isso. E pronto, mas foi bom. E prestaste cuidados, tipo, pós-morte às crianças e assim? Sim. E tive que ver os pais. Eu não consegui.
Quer dizer, vou ter de Mas chegar a dá-me isso. mas dá-me uma bagagem, deu-me uma Claro. bagagem que eu, mais nenhum estágio se calhar me dava. Sim, que se não olha, fosse nós isto. agora no quarto ano vamos ter tanto estágio de cuidados intensivos como de urgência. Já temos as Pronto. duas indicadas, Já porque estamos já as temos duas. um bocado... Agora podemos trocar. Eu também urgência, É não, pronto. não gosto de cuidados intensivos. Pronto. Não é que não gosto, nunca tive no estágio, mas já tive em serviços de cuidados intensivos, sei, eu já tive, quando estive no bloco operatório, no estágio sim, do bloco sim. operatório também mexiam, haviam lá pessoas que estavam em cuidados intensivos, tínhamos lá uma área mesmo para eles, havia doentes que se tratavam como se fossem intensivos. E, não... Pois. Muita máquina não é para mim. Eu gosto da Exato. pessoa, eu gosto de falar com a pessoa, gosto que ela me consiga dizer olá, consiga levantar a mão, que consiga também interagir gosto dessa comigo. parte. E num serviço em que quase não temos isso, faz um bocado de confusão. E com crianças ainda ia sentir mais. Yeah. Olha, e tens alguma dica para quem quer ir para urgências? Para urgências, Sim? então. Ou quem não é querer ir, ou quem se calhar ficou destacado para ir para uma urgência Então, e... vou falar tanto em urgência como pediatria. Ok, digamos pode assim. ser. Então, em urgência, acho que o que eu tenho a dizer é aquela coisa que não vão com expectativa, vão mesmo... Mente aberta. Uma mente aberta para o que vierem. Se acham que não são assim tão Ágeis. mexidos ou tão ágeis, vocês vão lá derrubar essa barreira, porque aquilo é mesmo, tem de estar lá para aprender. Acho que é um serviço muito fixe. Se não gostarem de rotinas e assim, é o serviço ideal, porque lá não há rotina. Se, por exemplo, no internamento é esta hora isto, esta hora é aquilo. Claro, Claro. claro. Então não, estão sempre a chegar com pessoas diferentes, com coisas diferentes, que precisam de coisas diferentes. Portanto, se não gostarem de rotina, é o sítio ideal. Lá havia também muita medicação, mas até é mais patologia que medicação, porque a medicação era um bocado quase mais no mesmo para os casos. Ok. Mas está muito bem as patologias que vão assim mais para a urgência. Neste caso, na pediatria, é doenças respiratórias, muito. Gastrointestinais, muito. Convulsão febril nos bebés, muito. Apendicites, também apanham muito. Depois tínhamos de referenciar para o bloco operatório e aquilo tudo. Ai, Deus. Era engraçado, portanto era fixe a interação entre os vários serviços. Exato. Também que havia. E pronto, depois lá às vezes também descobriam coisas, referenciavam para cardiologia ou referenciavam para urologia, então era mesmo, lá apanha-se um bocado tudo. Nas crianças também acho que é um bocado o mesmo sendo crianças e se acharem que não têm muito jeito para as crianças, tipo, vão lá porque essa barreira também vai ser derrubada. Eu acho que sim, que tem de haver ali, se calhar, uma vontade maior se quiserem ir para a pediatria no futuro, ou se quiserem ir mesmo para a área, tem de realmente haver, se calhar, um lado mais para chegar à criança, saber falar com ela, saber falar com o pai. Mas também qualquer pessoa faz pediatria, qualquer pessoa também consegue. Eu também, pronto, eu não sou das pessoas Que vai que mais tolera crianças, Crianças, não é? não. Portanto, mas gostei muito e acho que até fiz um bom trabalho. Acho que consegui chegar às crianças. Estás bem com as e- crianças. Sim, acho que deve ser isso. És Sim. divertida. E gostei muito. Também posso ter umas dicas para quem Diz. vai para Para intensivos. Que dicas é que me deram a mim? Bem, as dicas que me deram foi uma amiga nossa que já tinha lá Ok. estado no serviço e deu-me coisas mais práticas, mas cuidados intensivos. Eu acho que isto é mais psicológico, é estares preparada para que tu vais ver o pior dos piores. Tens de estar preparada para tudo. Se vive, se morre, se fica bem, se fica mal. Se fica com se sequelas, não fica. Exato. Tens que, ainda com a agravante que são crianças, portanto tens Sim. que adaptar toda a tua linguagem, então se não falarem, se forem bebés, pronto, tens que lá chegar através da brincadeira, dos bonecos, de alguma coisa. Pronto, depois é estudarem a medicação também mais habitual de lá, que isso também só vão saber quando lá chegarem, né? Porque cada serviço é um serviço. Sim. As patologias também igualmente, né? Depende, tu tiveste bué virado para a cardiotorácica Exatamente. e há outros intensivos, não é? Ah, sim, super. Se bem que fiz também um turno nos adultos. Nos adultos? Nos adultos, Ué, sim. fixe. Aí vejo mesmo a diferença. Pronto, estejam preparados que também vai ser mais rigoroso, não é internamente, ali há doses, há mililitros, há não sei o quê. Sim, é muito vocês têm- específico, É muito específico. Que é pediatria, tudo muito específico. Tenham atenção aos pais, sempre a família, Integrar. seja quem for que vier a acompanhar a criança, é crucial integrar. Portanto, que é chave. em pediatria nós dizemos que não é só a criança, é a criança, e a o pai. família. Mas é isso. mesmo, é a criança e o tutor É que é a acompanhar. É um É todo. mesmo. Depois também para pediatria, estejam preparados em urgência, por acaso não sei se intensivos é mau, Uhum. há ou não. Estejam preparados para serem mijados em cima, sejam cagados em cima, sejam vomitados em cima, sejam Exato. cuspidos em cima. Eu tive um miúdo, que acho que foi a criança em que eu mais me passei, que eu sou uma pessoa calma, tu sabes.
Se o miúdo tinha de tomar um paracetamol oral, ou seja... Sim, um primeirinho. Não, era xarope. xarope mesmo. Sim. E tipo, ele cuspia, ele tinha 5 anos, não era assim Um bebê. Ele cuspia-nos aquilo para cima da cara, para mim e para a enfermeira. E nós demos-lhe tipo umas 5 seringas e tentávamos fechar a boca e fazer assim. Ele conseguia cuspir aquilo. Bem, fica toda assim. Acho que foi a vez em que eu mais tipo. Ficaste mesmo tipo, como é que eu vou gerir? Como é que eu vou... Raiva! Bem-vinda, raiva! Yeah. Portanto, mijar em cima acontecia, às vezes havia crianças que estavam com o trânsito intestinal bloqueado, tínhamos de pôr enemas. Sim. E depois vinha tudo. Pronto. Foste batizada. Fui batizada quando íamos tirar colheitas de urina, os Ok. meninos tiravam a fralda e upa! Yeah. Pronto, Um charquinho. um jaquinho. Eu por acaso Estávamos nunca fui abençoados. batizada. De nada. Felizmente. Mas vejam, porque nas crianças o adulto controla mais isso. Claro. Nas crianças é mais E as complicado. crianças têm... Claro, essa situação do paracetamol não, mas... xarope. Do xarope não, mas às vezes também é engraçado se forem tipo bebés, coitadinhos, não é? Sim, Pronto. tudo, né? Ainda é Já engraçado. está preparado para tudo. É isso. Bom, qualquer coisa vocês já sabem, podem nos enviar mensagens individualmente ou para o nosso podcast, Para o nosso Instagram. Instagram e pronto, acho que foi É este o isso. episódio. Sim. Pronto, esperemos que tenham gostado e até o próximo. Beijinhos. Beijinhos!